Boa noite, graças e paz a todos. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Esse mês nós estamos com essa série de reflexões no Evangelho de Lucas. Hoje é o nosso quarto encontro, né? A leitura que vai estar proposta para nós fazermos hoje é o Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45, né? Vou ler essa pequena porção hoje, um pouco mais reduzida do que nos outros dias. No primeiro dia, na segunda-feira, eu fiz uma introdução ao Evangelho de Lucas, li capítulo 1, do verso 1 ao 4. Depois, na terça-feira, falei Lucas, capítulo 1, do verso 5 até o verso 25, né? Falamos um pouco sobre as promessas de Deus, o tema foi em torno da promessa. Ontem, quarta-feira, nós lemos do verso 26 até o verso 38, onde falamos sobre fé no absurdo, fé para crer no absurdo. Exatamente na sessão, onde o anjo Gabriel visita a Maria, lhe fazendo o anúncio acerca do nascimento de Jesus, né? E hoje nós vamos ler uma porção um pouco menor, nós vamos ler do 39 ao 45, exatamente o momento quando Maria vai visitar Isabel. O texto diz assim, Lucas, capítulo 1, verso 39. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Bom, nessa passagem nós vamos ver exatamente a continuação da cena, após o anjo ter anunciado a gravidez de Maria. A gente viu que isso aconteceu no 6º mês, ou seja, o 6º mês após o anjo ter vindo ao encontro de Zacarias e anunciado o nascimento de João Batista. Então, 6 meses depois do anjo ter visitado Zacarias com um anúncio ali no templo, o anjo Gabriel ele vem até Maria. Eu até falei ontem, na mensagem de ontem, sobre o contraste que Lucas faz entre o templo e a periferia, entre Jerusalém e Nazaré, Falei um pouco ontem sobre isso, sobre esse contraste presente na literatura de Lucas. E após ouvir essa mensagem, após receber essa mensagem do anjo, nós terminamos ontem, o verso 38, com a declaração de Maria dizendo, sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E aí, passado alguns dias, mas naquele mesmo mês, Maria foi para uma cidade, da Judéia. A cidade eram provavelmente as cidades montanhosas ao norte ali da Judéia, já fazendo limite com o Líbano, que era provavelmente ali onde Zacarias e Isabel moravam. E o que acontece? Isabel era uma parente de Maria. E aí eu falei na terça-feira, que tanto Isabel como Zacarias, eles pertenciam a uma tribo de Levi. Eles eram descendentes de Arão. E Maria, por ser parente de Isabel, então certamente ela também era uma descendente de Arão. E aí pode surgir aquele seguinte questionamento, mas
Jesus ele é da linhagem de Davi, da linhagem da tribo de Judá, por quem? Por José ou por Maria? Também por Maria. Lá no capítulo 3, quando nós chegarmos lá, no final do capítulo 3, há uma genealogia de Jesus remontando até Davi. E muitos historiadores acreditam, muitos teólogos acreditam, e isso foi discutido amplamente no segundo, no terceiro, no quarto século, que provavelmente a genealogia de Lucas, que é diferente da genealogia de Mateus, esteja relacionado a Maria, seja a genealogia dela. E se assim for, o pai dela era da tribo de Judá. Então pressupõe que se ela tem um parentesco com Isabel, sendo Isabel da tribo de Levi, então pressupõe-se que a mãe de Maria era da tribo de Levi. Então o pai de Maria era da tribo de Judá, que casou com uma mulher da tribo de Levi. E por conta disso, Maria ela herdou essas duas linhagens, né? Ser por pai descendente da tribo de Judá, tribo do rei Davi, e por parte de mãe ser descendente do sacerdote Arão, ok? E por que ela resolve visitar Isabel, né? Essa é a grande pergunta que esse texto nos lança. Por mais que Maria ela tivesse aceitado em fé a mensagem que o anjo lhe transmitira, a revelação e o anúncio de que ela geraria em seu ventre, né? Em seu ventre seria gerado o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o Salvador. Toda aquela situação, toda aquela cena, logicamente que trouxe muita angústia, muita preocupação. Ela era uma jovem, uma garota de em média de 16 anos de idade, que agora o seu mundo estava virado do avesso. Ela ia ficar grávida de um filho que seria gerado pela ação do Espírito do Eterno, pela ação do Espírito do Senhor. Algo jamais visto, algo jamais imaginado, algo jamais pensado. Então, imagina comigo, ela está diante de uma situação totalmente inusitada. Ela está vivendo uma situação totalmente atípica. Ela foi contemplada, ela foi agraciada, ela foi escolhida por Deus para viver exatamente aquilo que eu comentei ontem, um absurdo. Tudo aquilo que lhe foi transmitido, tudo aquilo que Gabriel lhe transmitiu, é um verdadeiro absurdo, que o Espírito do Senhor a visitaria, envolveria, geraria nela uma criança. Essa criança seria o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, seria ao mesmo tempo o Messias, seria ao mesmo tempo o libertador do povo de Israel, para uma garota. Então, aquilo estremeceu o mundo dela. E como ela havia ouvido da parte do anjo que Isabel, que lhe era uma parente, que era de idade, que já não podia ter mais filhos, havia sido visitada por Deus e agora estava grávida. Alguém que estava vivendo um milagre, alguém que estava vivendo uma ação sobrenatural, também espantosa, mas não tão espantosa e não tão assustadora como a de Maria. Ela resolve ir ao encontro de Isabel exatamente porque ela acredita que ela seria a única pessoa capaz de entender, de compreender, se não totalmente, mas de ser solidária, à sua situação, de ser compassiva com o momento em que
que ela estava vivendo. Então, de certa forma, ela acredita que a sua parente vai sentir empatia, vai conseguir ver pontos em comum dentro do que elas estavam vivendo. Ambas estavam sendo contempladas por Deus. Uma iria gerar no seu ventre um profeta, um nazireu, alguém consagrado ao Senhor, alguém que teria uma missão especial, que era preparar o caminho do Messias. E a outra, ela ficaria grávida, ela estaria grávida do próprio Messias. E quando ela chega à casa de Isabel, o verso 41 diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, ou seja, o bebê tinha 6 meses ali. E ele se agitou, e no que ele se agitou, no que ele se moveu, no que ele se mexeu dentro do ventre de Isabel, ela foi cheia do Espírito Santo. E aí o texto diz no verso 42, que ela diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Aí a NVI, que é a versão que eu estou usando aqui, diz assim: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. O que Isabel faz? Ela é cheia do Espírito e ela começa a profetizar. Ela começa a dizer quem é aquela criança que está no ventre de Maria. Agora preste bem atenção. O texto começou dizendo que naqueles dias, logo após ela ter sido visitada pelo anjo, naqueles dias, ela foi ao encontro de Isabel. E, quando Isabel a viu, a criança que estava no seu ventre se mexeu, ela foi cheia do Espírito e ela profetizou. O que isso nos indica? Que exatamente no momento em que o anjo disse para Maria: o Espírito do Senhor te envolverá, te cobrirá com a sua sombra, e a criança que irá nascer do seu ventre será chamada Santa, que é toda a mensagem aqui no verso 35, né? O Espírito do Senhor virá sobre ti, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. No exato momento, o texto aqui ele está pressupondo a seguinte ideia. A seguinte ideia está implícita: que muito provavelmente no exato momento em que o anjo Gabriel declarou estas palavras a Maria, declarou o que o Senhor iria fazer, ele iria envolvê-la na nuvem da sua presença, na sua Shekinah, como a gente comentou ontem, como eu falei ontem. Da mesma forma que a Shekinah tomou o tabernáculo no deserto, e o texto diz lá em Êxodo, capítulo 35, que Moisés ele não conseguia entrar por causa da nuvem da fumaça, da nuvem da presença. Ou seja, aquela nuvem ela era tangível, ela podia ser tocada, ela podia ser sentida. Da mesma forma que aquela nuvem cobriu o tabernáculo, da mesma forma que aquela nuvem fez com que a presença do Eterno repousasse sobre o lugar santíssimo dentro do tabernáculo, o anjo lhe disse que ela era esse tabernáculo em que o Senhor repousaria a sua glória. E ao repousar a sua glória, ao tocá-la, geraria o Filho de Deus. Então, naquele exato momento em que o anjo lhe transmite a palavra, ela é fecundada. Então aqui se passou alguns dias desde que o anjo a visitou com a mensagem e Maria já estava grávida, já estava gestante dentro de poucos dias. E quando ela se aproxima, ou seja,
Isabel, ao olhar para ela, não vê sinal nenhum de gravidez. E mesmo assim, ela é movida pelo Espírito, pela ação do bebê no seu ventre, pela ação do Espírito e profetiza. E aí no verso 43 ela diz: mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E isso nos mostra que toda essa cena aqui que Lucas relata, ela está sendo construída, ela está sendo desenvolvida e ela está nos sendo apresentada não só para nos dar um relato cronológico da vida de Jesus, né, como é a intenção dele em escrever isso, é o que ele diz para Teófilo no início do Evangelho, né, fazer uma apresentação ordenada dos fatos, em ordem, não só pela questão de nos apresentar a ordem, mas aqui você tem uma pessoa que está profundamente angustiada, você tem uma pessoa que está profundamente em crise, que está lidando com uma situação que nunca imaginou lidar na vida, com uma situação que, por mais que ela tenha aceitado, por mais que ela tenha crido, por mais que ela tenha dito sim para Deus, foi uma situação que a colocou em crise, que tornou a vida dela difícil, que fez com que as estruturas do seu mundo fossem estremecidas. Mas quando ela chega até Isabel e ela profetiza, ela é cheia do Espírito e profetiza sobre tudo isso, sendo que ainda havia passado poucos dias da visitação do anjo, tudo isso começa a lhe trazer paz no coração. Tudo isso começa a gerar certezas, a gerar convicções. Primeiro, de que ela não está louca. Primeiro, de que ela não teve um sonho absurdo, de que ela não está variando das ideias. Mas a segunda é que ela recebeu paz, ela recebeu alívio. Ela permaneceu os próximos 3 meses com Isabel, até que Isabel desse à luz a João Batista. Mas naquele momento, a palavra profética, naquele momento, as palavras de Isabel trouxeram alívio, trouxeram cura, trouxeram conforto, estabilizaram o mundo daquela jovem. Pensa no contraste. Você tem aqui a Isabel, uma mulher já em idade avançada, havia já passado dos seus 50, 60 anos, e Maria, que tinha por volta de 16 anos. Então veja novamente, né, essa literatura de contraste que o Evangelho de Lucas sempre vai fazendo nesses relatos aqui, que são chamados pelos estudiosos de relatos da natividade, né, relatos do nascimento. Ela está desesperada, ela está angustiada e ela encontra alívio, conforto, consolo, e ela recebe uma palavra que lhe é curadora, uma palavra que acalenta o seu coração, uma palavra que lhe traz paz, lhe traz sossego e que lhe traz convicção. Ou seja, o que nós aprendemos dessa passagem? O que essa passagem ela tem a nos ensinar? Ela nos ensina muito sobre o poder das conexões humanas, o poder que existe nos relacionamentos humanos. Os relacionamentos humanos podem trazer cura e restauração, assim como também os relacionamentos humanos podem trazer
adoecimentos, os relacionamentos humanos podem trazer males, os relacionamentos humanos podem trazer tragédia, dor, sofrimento, angústia. Os relacionamentos humanos têm o poder de trazer toda sorte de mal que você puder imaginar, mas os relacionamentos humanos podem trazer toda sorte de bens que você também puder imaginar. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de ler 2 livros, né? E conhecer 2 autores que eles se tornaram meio que mentores na minha caminhada. Um é o James Houston, até hoje eu leio os livros dele. Ele tem um livro chamado Mentoria Espiritual. E o Larry Crabb. O Larry Crabb é um psicanalista cristão, muito conhecido nos Estados Unidos, escreve livros ótimos, né? O Houston é um mestre da espiritualidade cristã e o Crabb é um cara da psicanálise cristã. O Crabb ele escreve um texto baseado no livro do James Houston, cujo título o livro hoje chama Conexão, né? Foi lançado tá com esse nome aqui no Brasil. Eu vi ele há pouco. Mas o artigo era o poder curador dos relacionamentos humanos. E nesse livro, nesse artigo, nesse texto do Larry Crabb, que ele se utiliza muito do James Houston, das citações do James Houston, ele fala de como as pessoas, como a convivência com pessoas pode ser um caminho terapêutico, como a construção de relacionamentos saudáveis pode ser terapêutico em nossa vida, pode trazer cura, pode trazer restauração. Com isso, nós começamos a ver aqui também uma certa intenção do autor para falar sobre como deve ser a comunidade de Jesus, a comunidade daqueles que creem em Jesus. Que a comunidade daqueles que creem em Jesus, o povo que se tornou discípulo de Jesus, que caminha com Jesus, ou seja, a comunidade dos discípulos de Jesus, é uma comunidade que produz cura. É uma comunidade que se conecta às outras pessoas, que vai ao encontro das outras pessoas, para que por meio desse encontro, para que por meio dessa conexão, possa haver cura, possa haver melhorias, possa haver vida. E aí nós precisamos entender que o nosso papel como discípulos de Jesus nesse mundo está relacionado a exatamente isso, às nossas convivências, aos nossos relacionamentos. O quanto nós estamos vivendo com pessoas e dentro dessas convivências nós estamos contribuindo para que a vida do outro possa ganhar sentido e significado. O quanto dentro da nossa caminhada, porque assim, esse é um papel daqueles que conhecem a Jesus, esse é um papel dos discípulos de Jesus. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, eles caminham com Jesus. Os discípulos de Jesus, os alunos de Jesus, eles se relacionam com Jesus. Então, os discípulos de Jesus vivem e experimentam diariamente em suas vidas o poder curador do relacionamento entre eles e Jesus. O poder da conexão que há entre nós e Jesus, que habita em nós por meio do seu Espírito. E aí talvez você levante a seguinte pergunta, mas mesmo os cristãos, eu não vou rotular como cristãos, eu vou eu vou colocar como aqueles que caminham com Jesus. Aqueles que caminham com Jesus, eles também não estão padecendo de alguém que se conecte a eles?
Porque quando a gente olha hoje para a comunidade dos discípulos de Jesus no mundo, nós vemos uma comunidade cada vez mais adoecida. Quando nós, agora sim vou falar de igreja, quando nós olhamos para a igreja, na nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso tempo, nós percebemos uma igreja cada vez mais adoecida, de pessoas que estão basicamente vivendo muito abaixo da média, que elas estão vivendo abaixo da média no seu relacionamento com Deus, elas estão carentes de serem cuidadas, elas estão doentes, elas estão passando por problemas, elas estão com crises em todas, basicamente quase todas as áreas das suas vidas. E aí fica aquela coisa, mas espera aí, se os discípulos de Jesus são aqueles que caminham com Jesus e recebem da vida de Jesus, recebem da cura de Jesus, estão conectados a Jesus e recebem dessa vida curadora de Jesus, por que a comunidade dos discípulos de Jesus tem tanta gente doente? Em primeiro lugar, porque nem todos os que estão na comunidade de Jesus, nem todos os que estão na igreja já tiveram essa experiência de estarem conectados a Jesus. Ok? Por quê? Porque nós temos um problema que ele é antiguíssimo, que é a questão da estrutura religiosa. A instituição e a estrutura religiosa faz com que as pessoas elas se apeguem ao modelo institucional, aos dogmas, aos ritos, às liturgias, ao modo vivendes daquela estrutura. E ao se agarrar a tudo aquilo, ela se vê como alguém que tem fé em Deus, como alguém que está conectado a Jesus, pelo fato de estar praticando os ritos da sua religião, por estar cumprindo as normas da instituição onde ela está. E esse é um dos grandes enganos, eu não vou dizer do nosso tempo, esse é um dos grandes enganos desde sempre. A partir do momento que alguém acha que vai se conectar com Deus, que vai conhecer a Deus pela via da construção da religião, da construção de uma estrutura religiosa, essa pessoa ela não está se relacionando com Deus, ela está se relacionando com intermediários. E esses intermediários não aproximam os homens de Deus. Talvez até os afaste. Então, esse é um dos problemas. Que a gente tem muita gente nas comunidades, a gente tem muita gente na igreja que não tem essa experiência de receber da vida de Jesus, de receber dessa comunicação de Jesus, dessa conexão, exatamente porque ela não está em Jesus, ela está na instituição. Ela ela ergue a bandeira e veste a camisa da sua instituição religiosa, assim como um torcedor de um determinado time de futebol faz isso pelo seu time. Mas o fato de você ser um torcedor de um determinado time não faz com que você conheça pessoalmente os jogadores. Você pode até talvez ir no estádio um dia, conseguir um autógrafo, conseguir tirar uma foto, ir no CT de treinamento, ter uma bola autografada, uma camiseta autografada, mas isso não significa que você conhece o time, que você vive essa experiência diária do time, de saber como o time caminha, como eles se alimentam, como são seus treinos, como são a vida dos jogadores, tanto no clube como no particular. Você não tem acesso a isso. Você apenas torce, você apenas está associado
aquilo que você imagina ser um bom time. Então você levanta a bandeira, veste a camisa, vai para o estádio e se diz torcedor, se diz afiliado ou torcedor daquele clube. Mas isso não faz com que você conheça de fato o time, os jogadores, o técnico, as pessoas que estão envolvidas naquele processo. Então isso também acontece na nossa relação com Deus, na nossa espiritualidade. Nós podemos estar atrelados a uma estrutura, nós podemos defender a bandeira daquela estrutura, podemos vestir a camisa daquela estrutura, podemos viver e morrer por aquela estrutura, acreditando que fazendo isso estamos conectados a Deus e estamos conectados à vida de Deus. Mas isso não está acontecendo. Por quê? Porque essas estruturas acabam colocando uma barreira entre nós e a verdadeira relação com Deus. Então, se a gente tem hoje esse grande contingente de pessoas adoecidas dentro da igreja, adoecidas na comunidade da fé, e que precisa serem acolhidos, amados, curados, encontrados, abraçados, que necessitam de alguém que esteja lado a lado com eles. Isso acontece porque na maior parte do tempo eles estão conectados à estrutura. Muitos estão, não vou dizer a maioria, não vou dizer a totalidade, aliás, mas muitos, talvez a maioria, estão atrelados, agarrados ao sistema religioso, que nos coloca distante de Deus. Em segundo lugar, você precisa entender que muitas vezes, mesmo os discípulos de Jesus que caminham com Jesus, eles podem estar cansados, eles podem estar feridos, eles podem estar quebrados, porque o fato de conhecer, mesmo o fato de nós conhecermos a Jesus, mesmo o fato de caminhar com Jesus, mesmo o fato de receber da vida de Jesus, mesmo o fato de receber essa conexão curadora de Jesus, não impede o sofrimento na nossa vida, não impede as dores, não impede até que nós venhamos a cometer erros, que venhamos a cair. Logicamente que a vida de Deus em nós, ela nos sustenta e ela nos preserva. Mas a gente precisa sempre lembrar que no nosso relacionamento com Deus, nós temos a liberdade e o poder de escolha, sempre, na nossa relação, de estar mais próximo, de estar mais distante, nas decisões que eu tomo. Quando eu tomo uma decisão, será que a minha decisão, eu uso como critério para a minha decisão os princípios do Evangelho de Jesus, os princípios da palavra? Ou será que quando eu tomo as minhas decisões, eu uso a minha lógica humana, eu uso as minhas conjecturas, as minhas racionalizações, que muitas vezes estão pautadas em princípios até mesmo contrários à palavra, mas eu sigo aquilo que eu aprendi, eu sigo a herança que eu tenho, eu sigo aquilo que eu acho que vai dar certo e aquilo que também vai me beneficiar. Quer dizer, eu sigo as minhas conveniências na maior parte do tempo, ou seja, mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo quem Ele é, mesmo experimentando a sua conexão, muitas vezes nas nossas decisões, nós tomamos uma decisão e nós não colocamos Cristo como aquele que vai nos instruir acerca da nossa decisão. Até porque no final a decisão é nossa, colocar o princípio da palavra, procurar tomar uma decisão com base no princípio da palavra, é uma decisão minha. Tomar uma decisão rejeitando a palavra ainda é uma decisão minha. Então as nossas decisões, as nossas escolhas, elas basicamente definem a nossa vida. E isso é o segundo motivo pelo qual você vai ter na igreja pessoas adoecidas, pessoas que estão sofrendo, que talvez mesmo que conheçam a Cristo, mesmo que já tenham rompido com essa barreira da instituição e já vivam um relacionamento mais íntimo com Cristo,
Talvez em algum momento as decisões delas não incluíram Cristo. E por conta disso, ela está sofrendo as consequências das suas decisões fora da vontade de Deus. Então, existem N razões. Agora, o que a gente precisa entender é que se eu hoje tenho condições de ir ao encontro de alguém, se eu tenho condições de sentir empatia pelo meu próximo, se eu tenho condições de fazer algo que possa melhorar a vida do meu próximo, eu preciso fazer. Porque o Evangelho de Jesus, ele se manifesta nisso, na atitude de bondade, de amor e de misericórdia que nós exercemos na vida das outras pessoas, primeiramente porque Deus fez isso em Cristo em nosso favor. Então, se eu fui amado por Deus, se eu fui perdoado por Deus, se eu fui conectado a Ele por meio do seu Filho, se eu recebo graça, misericórdia, bondade, perdão todos os dias da minha vida, se eu vivo essa dimensão, se eu experimento isso na minha vida, eu preciso compartilhar do que eu tenho experimentado na minha vida com os outros. Eu tenho que estender isso ao outro. Então, talvez eu esteja falando para algumas pessoas que talvez estejam na condição de Maria. Talvez estejam aflitos, talvez estejam angustiados, talvez estejam vivendo uma situação e um momento na sua vida onde as estruturas da sua vida elas estão balançadas, onde talvez a sua vida dê uma guinada de 180 graus, as coisas estão de pernas para o ar, tudo está fora do lugar, tudo está te assustando, você está tomado por medo, você está tomado por angústia, você está tomado por incertezas, ainda que você ame a Deus, ainda que você tenha fé em Deus, talvez você esteja passando por tribulações, pode ser que você esteja vivendo essa dimensão. Você precisa ser abraçado, você precisa ser acolhido, você precisa encontrar alguém, você precisa ir ao encontro de alguém que possa te ajudar. Você deve orar a Deus? Sim. Deve buscar a Deus? Sim. Mas você precisa ir ao encontro de alguém. Quando Maria ela resolve ir até Isabel, ela não resolve somente para saber, para ver a parente dela que está grávida. Isso é secundário. Mas o que está pesando mais na vida dela é esse sentimento de angústia do que ela está vivendo. Ela recebeu uma mensagem que mudou a vida dela, que ela não sabe mais como vai ser as coisas. E ao se encontrar e ao ir ao encontro da sua parente, e ao ser recepcionada, ao ser acolhida, ela recebe uma palavra que lhe é curadora. Ela recebe uma palavra que traz ânimo, que lhe traz vida, que lhe traz certezas, que lhe traz convicções, que lhe traz confirmações. Ou seja, se você está vivendo um momento de dor, um momento difícil, um momento de angústia, você precisa encontrar pessoas que possam ser curadoras na sua vida. Você precisa encontrar pessoas que possam te ajudar. Você precisa encontrar pessoas que possam te abraçar. Você precisa encontrar pessoas que, ao invés de ficarem te criticando, ao invés de ficarem fofocando sobre a sua vida, ao invés de ficarem te dando lições de moral, você precisa de pessoas que te amem. Você precisa estar ao lado de pessoas que te acolham. Você precisa estar ao lado de pessoas que possam estender a mão para te ajudar. Mas existem aqueles que estão na posição de Isabel, que já foram visitadas pelo Senhor, que carregam dentro de si a presença, que carregam dentro de si a vida, que carregam dentro de si convicções, que carregam dentro de si o poder do Espírito, e que nessa posição
precisa ir ao encontro daquele que sofre. Precisa ser aquele que estende a mão para o outro que está angustiado. E por que eu falo isso? Porque nós vivemos uma sociedade egoísta. Nós vivemos numa sociedade egocêntrica. Nós vivemos numa sociedade onde nós temos uma idolatria acerca do nosso ego, onde nós só pensamos em nós mesmos, onde nós só pensamos em favorecer a nós mesmos, onde nós só pensamos nas coisas para nós, onde a gente quer resolver a nossa vida, a gente quer que Deus resolva a nossa vida, a gente quer que os outros nos ajudem, a gente quer que as coisas aconteçam para nós. Em um mundo, em uma sociedade como essa, nós precisamos lembrar exatamente do que é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é um chamado para a renúncia. A cruz de Cristo é um chamado para morrer, para que a gente possa viver nele. E viver em Cristo é viver para o outro. Viver para Deus é viver para o outro. Amar a Deus implica em amar o outro. Servir a Deus implica em servir o outro. Então, nós precisamos ir ao encontro daquele que sofre. Abraçar, profetizar, transmitir palavras de vida, palavras que curam, palavras que, ao ir ao encontro da outra pessoa, daquele que está te ouvindo, essas palavras possam tirar ele da situação de morte, da situação de prostração, da situação de paralisia. Você tem esse poder sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre você. Você é um discípulo, uma discípula de Jesus. Você vive nele, por ele e para ele. Então você é luz e você é sal. E precisamos tomar essa iniciativa de amarmos os outros a ponto de querermos produzir o bem na vida do outro, para que o outro se levante, para que o outro saia do lugar onde se encontra. Que possamos olhar para esses exemplos, e extrairmos as melhores lições. Se você está vivendo um momento como o de Maria, você precisa encontrar alguém que te acolha, que te ame e que te ajude. Mas se você está vivendo um momento de paz, se você está na posição de Isabel, você precisa ir ao encontro daquele que sofre. Você precisa, em nome de Jesus, em nome do amor de Jesus, acolher, abraçar, entender e andar lado a lado com aquele que está caído. Nisso você cumprirá a justiça de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça. Nós te bendizemos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Que o Senhor possa usar as nossas vidas nas convivências, nos relacionamentos. Que a partir de agora nós não venhamos a tratar os relacionamentos humanos como uma mera banalidade, que nós não venhamos a tratar os relacionamentos como algo do comum, mas que possamos entender que o lugar onde nós estamos e as pessoas com as quais nós convivemos são lugar da nossa missão, Senhor. E que eu preciso, em nome de Jesus e em nome desse amor santo, que tudo cura, que tudo restaura, que tudo renova. Em nome desse amor, eu preciso ir ao encontro de pessoas. Eu preciso abraçar, eu preciso tocar, eu preciso estar lado a lado, eu preciso ouvi-las. Se eu não tiver uma palavra que eu possa ajudar, mas o fato de eu ouvir, o fato de eu estar ali com ela, dessa pessoa saber que ela não está sozinha, que ela não está desamparada, é o suficiente para que a vida dela possa ganhar sentido. É o suficiente
para que ela seja amparada, é o suficiente para que a tua graça possa se manifestar no meio da minha obediência. Senhor, e para todo aquele que se encontra numa situação de angústia, numa situação de medo, numa situação onde não sabe mais o que fazer e talvez o desespero esteja cercando e as tentações estejam surgindo e as ações do mal estejam já gritando em suas mentes, que o Senhor fortaleça essas pessoas, que elas possam tomar a iniciativa de buscar ajuda, que o Senhor possa levantar ajudadores, que o Senhor possa levantar pessoas para abraçá-las, para estar com elas, para lidar com elas, para conviver com elas em amor. Senhor, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Que por meio das conexões, dos encontros, das convivências, o Senhor possa manifestar cura, restauração e vida. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.